beleza. Então vai. Não dá boa noite, nem bom dia, nem boa tarde. Né? Pode. Se quiser. Se você é o âncora, Jean. Vai. Beleza. Bom, fala pessoal, estamos de novo aqui reunidos. É um prazer imenso receber aqui o nosso convidado. Dessa vez é o Padre Edson. Com muito carinho que a gente recebe ele hoje aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema Ó, eu já falei. Eu se assim, meteu no lugar do Andão. O âncora só é âncora mesmo, né? Você não sabe o tema no começo? Eu já vou falar, pô, não sei qual o tema, caralho. Não, eu já Mas falei. eu falar de tudo. Nem o várias nome vezes. do podcast você falou já. Então, Qual é o nome do... Você... Eu Gente, inventei o nome. a- Ave Maria. Ave Maria, já! Ave Maria, você tem que Isso falar o nome. que é uma Ave Maria mesmo, né? Não, o pessoal falou que é pra começar de forma descontraída, né? Então já começamos, tá valendo? Tá valendo. Descontraiu Então, já. beleza. Sim, é uma alegria. O Padre Edson, um grande amigo nosso, de longa data também, né, Padre? Uma grande alegria mesmo estar com o senhor. A gente vem conversando há alguns episódios, né? A gente ainda está começando e trilhando esse caminho. Um tema que está perpassando todas as conversas é família. E esse também não vai fugir. A gente vai entrar um pouco nessa temática, trazer um pouco da família, da vivência do senhor. Mas o senhor também vive hoje uma realidade que é a questão do acidente que o senhor teve, de superação, mudou a realidade, né? Em falando de família, tem um ponto que é delicado, que é o seguinte, aquilo que é inesperado. Às vezes a gente planeja coisas, a gente tem expectativas, tem vontades, sonhos, enfim, porém o inesperado é a possibilidade sempre, né? Mas antes de a gente entrar mais ou menos nesse tema, viu, Jean? Mais ou menos essa Mais ou menos temática. Tá, obrigado por me posicionar. É, É pra eu dar um testemunho. Acidente, testemunho. Deixa eu fazer um corte só. Pode. O senhor não se cansa de falar do acidente? Acabou de me passar isso. Vamos, primeiro passo. O senhor se cansa disso ou não? Olha, quando é numa coisa assim, organizada, projetada, porque pode trazer algo de importante, eu acredito que sim. Eu não me canso, não, melhor respondendo a você. E quem me fez pensar muito nisso foi um cara que foi patrão desse Thiago. Jean aqui, que ele me falou assim, uma vez ele me falou assim, padre, olha, o senhor tem uma oportunidade na vida hoje de ser um exemplo, de dar um testemunho de vida, de ser que você não sabe que você não vai falar somente em palavras, mas vai falar com a própria vida. Sim. Então esse exemplo, então assim, quando eu sei que eu posso ser esse exemplo, né, não querendo me vangloriar jamais, mas por causa da situação, eu topo com alegria. mas antes a gente queria conhecer, né, apresentar melhor o senhor. Eu convivi com o senhor, né, um tempo, na época de seminário. Há muitos anos, né? Há um pouquinho. Quando eu entrei, eu acho que o Você senhor... até casou, né? Ainda não. Não? Ainda Aí estamos quase, estamos planejando isso. A gente conviveu um tempo, eu lembro muito do senhor, muitas coisas da personalidade, do jeito. Eu tenho uma lembrança muito carinhosa dessa época também. Eu queria apresentar o senhor para quem ainda não conhece, quem é o Padre Edson, de onde veio, como vive, o que comia. Cebola não. Cebola não. Cebola jamais. Um Jamais. pouquinho da história do Padre Edson. Então, tá bom. Então, né, aqui falando, né, eu posso dizer que a minha vida, já iniciando sobre o assunto, a minha vida, eu sou o mesmo, quem Deus fez, mas há a minha vida antes e pós-acidente. Isso é uma realidade total. Então, antes eu sempre tive
tive no coração o desejo de ser padre, né, desde pequeno, desde recém-nascido, praticamente, né, brincava com isso, tá? E eu fui sendo acompanhado pelo seminário. Eu sou de Natividade da Serra, município do estado de São Paulo, perto aqui, para quem não conhece. Perto? vamos delimitar esse conceito de perto, né, pai? Não é tão longe daqui. Mas acho melhor a resposta. E lá nós éramos dois, o Alain, também é padre, e nós montamos no seminário, então a coroinha, e ajudava na igreja, o Alain tocava na missa, eu não toquei nada, mas estava lá sempre ajudando só as mulheres ao terço, aquela coisa toda. Sempre de bom humor, né, Padre Edson? O humor é maravilhoso. Sempre humor maravilhoso. E aí, então, fomos 1998, 30 de janeiro de 1998, entrei no seminário. Aquela Natividade é uma cidade que é uma grande metrópole, mas eu moro num pedacinho pequeno dessa metrópole. Aí aquela coisa, eu moro em Taubaté, nossa, como vai ser a vida? Não, sabe, no começo medo mesmo. É uma vida medo, na capital do Vale. É um pouco de medo mesmo. Irmão, Deus há de ajudar, né? Deus há, e se Ele me chamou, Ele vai me ajudar. E assim foi indo, né? Fui estudando, você lembra disso, né? O seminário foi passando. No tempo do seminário, a gente faz experiência pastoral, né? Além dos estudos de filosofia e teologia, a gente passa na semana em experiência pastoral. Então eu fiquei, quando entrei nos 2 primeiros anos, no Santuário de Santa Teresinha, aqui, né? Foi um tempo muito bom, que eu aprendi bastante. O pároco, ele era falecido, o Monsenhor Clemente, foi muito importante para mim, né? Que como foi bom a gente ver um padre que já era idoso, embora não era tão idoso assim, mas não era tão idoso assim pelo critério que nós temos hoje de idade, que hoje idoso é com 80 anos. Há um tempo atrás era com 60. Né? Então, então viu a forma dele de ser, o jeito dele de oração, então foi muito bom. Aí, os primeiros anos. Depois, os anos seguintes, eu fui à Redenção da Serra, paróquia de Santa Cruz, né? Que é lá ao lado da minha cidade, sabe? Que é uma cidadezinha. Cidade muito boa, muito boa. Nossa, uma cidade só transitória para chegar na grande Natividade. Então, e lá, com o padre Luiz Lobato, né, ele foi ordenado, ficou pároco lá, e eu... Certamente. Então foi uma experiência muito boa também, né, pela convivência com ele, um padre totalmente diferente do Monsenhor Clemente, sabe? Padre jovem, apesar que na idade é velho, mas jovem pessoa, né, nos ideais. Então deu para aprender muito lá em Redenção. O pároco anterior lá, o padre José Knobo, deoniano, que ficou 30 e poucos anos lá. E a paróquia era dos padres da Congregação Sagrada Coração de Jesus. Então, os seminaristas eram os chamados fratres, né? Então, eu, por exemplo, era chamado de frater para lá para cá, e ele me irritava, não sou frater. Que bobagem, né? Que bobagem. Os caras estão promovendo, padre. Não é uma promoção, é gratuita. Da onde? Daí depois nos 3 anos seguintes, eu fui aqui na Moderna Paróquia Santo Antônio de Lisboa, com o padre Elair, né? E nesses 3 anos, um paróquia muito boa, convivi muito bem. No tempo que eu estive lá, não era paróquia ainda, era uma pró-paróquia, né? Que aqui na Baté, a rainha diz, a diocese rainha diz, né? De ter paróquias, e daí... Paróquia estagiária de paróquia. E daí, inclusive, nesse tempo, no 2º ano, ou primeiro, não lembro mais, primeiro ou 2º ano, a gente vai ficando velho, esquece. Aí eu tive a experiência de fazer o cursílio. Foi de coração aberto, né, Padre Edson? Foi a convite do padre Pedro Lopes, ele me convidou,
junto com você. Fizemos juntos. Aqui nós fomos, né? Eu fui com alegria total. Foi, nossa. O quarto que a bagunça, gravando desonde. E aquele ditado, né? Que tudo concorre para o bem Daqueles que amam a Deus. Cada episódio que aconteceu com o senhor lá. Eu não sei porque que eu zoava muito comigo. Eu ficava muito irritado, sei lá. Mas, Deve ser porque o senhor aceitava bem as brincadeiras. Mas de uma forma ou de outra, falando assim, em questão de espiritualidade, né, foi um momento muito importante para mim. Sim. Foi muito importante para a minha vida, sabe? Porque, posso dizer, né, na vida espiritual, tinha um Edson, né, um seminarista do segundo ano de teologia, que estava todo animado com filosofia e teologia, e se achava sabedor de tudo, não sabe, achava um perigo que tem muito para os estudantes de teologia, por estarem estudando a fé, de achar assim, que a fé é apenas o saber, o entender as coisas, a teoria, e daí se colocar assim, mas eu sei a teoria, você não sabe, você só reza. Nossa, a vida é só para rezar, você é simples para isso, né? Então o curso ele conseguiu mudar essa minha mentalidade. Eu fui seguindo assim, eu fui ordenado, e logo praticamente no início ainda do meu ministério, eu sofri esse acidente. Tá, mas antes da gente entrar nessa época, padre, o senhor sempre pensou em ser padre? É porque ele falou desde recém-nascido. Sempre. A primeira consciência do senhor do que fazer com a vida já foi essa... Olha, uma coisa que eu me lembro muito meus pais, mas a minha falecida avó morava conosco. Então, e ela me levava à igreja, ela me colocou, por exemplo, no apostolado da oração, que eu fazia parte do entrei também, né? E ela que pediu para eu ser coroinha, aí eu fui que lá... Apostou na categoria de base, né? Foi a base forte, né? Então, a avó, bicho, é uma... Mas é assim... A avó olheira. A avó olheira de padre. Eu me lembro que no quintal da minha casa, tinha uma mesinha assim, eu levava um copo, colocava um copo assim, pegava uma bolacha, pegava a bolacha e olhava para ela, tomai todos e comei. Isso é meu corpo. E será entregue por vós. Ela falava, amém. Ela respondia! Tá vendo? Aí depois você falar partia a bolacha, corpo de Cristo. Ela, amém. Ela comia. Olha só que bonitinho. Que legal. Cara, exatamente. Ela chegou a... Amém. Ela chegou a presenciar a ordenação do senhor? Graças a Deus. Ai, que maravilha! Meu Deus! Orgulho, assim, sabe, morreu feliz, nossa! A avó levantava bolacha. Cansei de comer bolacha. Comungar com a bolacha dele. Que Deus nos chama, Ele tem os seus modos, né, seus métodos. E eu fui chamado pela minha avó, né, que Deus usou. A minha avó e o então pároco daquela cidade, metrópole, na atividade da Serra, para a nossa atividade, Padre Lauro Moradei. Quando Lauro Moradei, que ele faleceu quando eu tinha feito minha comunhão, um ano depois ele fez uma cirurgia e faleceu novo. Mas o jeito dele ser padre também me cativava muito. Ele era um padre muito bom, sabe? Bom. Padre Edson. Padre Edson, mas a sua família sempre apoiou? Sua mãe, seu pai, então, todo mundo? Um apoio sempre teve. Só que assim, quando não passaram dos meus 10, 11 anos, a minha mãe se tornou evangélica. Só ela. Com o meu irmão 3 anos mais novo que eu, foi junto com ela. Foi seguindo a mãe. Então assim, a minha avó, a mãe dela, então ela não falava muito, mas dava umas indiretas, mas aquelas coisas que é muito normal entre evangélico, católico que se torna evangélico, né, que eles usam para a conversão, de querer mudar a mentalidade.
Eu estou bem, você não está. E assim, na atividade, teve um povo lá que foi católico, entrou na igreja, Assembleia de Deus, aqui é o Ministério de Taubaté, e eles criaram a mentalidade deles de mostrar que a igreja católica é a igreja da perdição, que era tal no Apocalipse, A besta do que é a Apocalipse. besta do Apocalipse, que o Papa era anticristo, então, e ela ficava ouvindo isso, né, então, Reproduzindo isso. mas assim, né, com o tempo eu nunca me impediu de nada, nunca, só dava as famosas patadas. As carinhosas. Padre Edson, patatas. mas e daí depois a convivência tranquila? O senhor se ordenou e ela... Sim, tranquilo. Ordenei, ela participou de tudo, ela participava de celebrações, né? Por exemplo, meu aniversário, quando a convidada vinha. Só nunca teve Nenhum nunca problema. teve certa dificuldade em relação a isso, né? Então, essa parte aí, você falou, vocação familiar, né? A família é importante na vocação tremendamente. Tremendamente. Fundamental. O que eu falo, Deus me chamou pela minha família, minha avó Sim. estava conosco, né? E não tive impedimento, né? Não tive impedimento para tal, né? Então, Ô padre, daí o senhor está dizendo que desde criança tem essa influência, a questão da bolacha é maravilhosa. Mas a questão da vocação nunca foi uma dúvida para o senhor? O senhor nunca... não, tem um tempo quando eu comecei ensino médio, eu comecei a fazer encontro no seminário, eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Será que eu não vou usar uma besteira na vida, sabe? E eu falava o Alan, né? Sim. Alan, você está gostando de mim? Tô, você não está? Pode falar que não. Tá gostando? Tô sim, tô sim. Tô. A societal também tô. Será que não, pode dar certo sim, que jeitinho dele vai dar certo sim, vamos confiar, tem que confiar em Deus, tá bom. Aí, se eu for, nós vamos de novo? Eu vou. Eu também vou. Eu que não vou ficar pra trás, né? Aí, até uma vez até que tem um grupo de amigos assim, pessoas encantavam com ele na igreja, e ele chegou, e ele falou assim, o Edson, fala, mas tô morrendo de medo, morrendo de bater, morrendo de medo de estudar, morrendo de medo de medroso aqui é. O medroso eu sei, se você só quer entrar no seminário, precisa tocar violão. Eu acho que no tempo, esse tempo é o tempo que nasceu na igreja, vamos dizer, o padre Marcelo Rossi, né? Você gosta dessas coisas aí, né? Mas não foi, né? Por fim, acabaram se ordenando juntos, não foi? Bom, e é assim, né? Nós temos a mesma idade, né? E estudamos juntos o tempo todo, na mesma sala de aula, na atividade na metrópole, mas nós... Deu sorte de cair na mesma na sala. sala de aula. Desde antigamente a nossa primeira série, né? E até o terceiro nós fizemos magistério. Por quê? Porque no nosso atividade metrópole, mas o número de alunos era reduzido, aí os alunos queriam magistério ou colegial. E a maioria escolheu o magistério. Só que fizemos 3 anos só, valeu o ensino médio. E como que era, assim, sempre quis, a vocação sempre teve ali, teve esse período, né, de dúvida, que é muito mais do que natural, mas o que o senhor sonhava, o que o senhor queria realizar, qual que era o plano do Edson ao ser padre, ao viver a vocação? Celebrar a missa. Esse era... isso para mim, padre é para isso. Depois que eu fui vendo que é muito mais Tem que outros isso. elementos. Embora a missa é o principal. Sim. A missa é o nosso, o ponto de... Isso sempre, desde o começo, sempre teve Sim, presente? é o ponto. Mas a missa, para mim, é sempre, sabe, a missa, vamos celebrar com o povo e ter a fé. Claro, no começo quando a gente é imaturo ainda, você pensa apenas em fazer para os outros.
né? Fazer para os outros, fazer bonito para agradar os outros. Depois que eu fui vendo que missa não é teatro. Eu não vou fazer para os outros, eu vou fazer para mim com os outros. Né? Eu vou levar os outros porque eu também estou vivendo isso. Então a missa é uma celebração vital. Né? Ela não é um teatro, não é uma apresentação muito bonita. Tem aqueles que apresentam bem, aqueles que não apresentam bem, aqueles mais demorados, aqueles menos. Não, a missa é a missa. A missa é a celebração. É o sacrifício de Jesus que, mais uma vez, é ali vivido. Né? Não o sacrifício cruento, como Jesus estivesse morrendo novo, isso não, mas sacrifício da sua morte e ressurreição vivido mais uma vez. Então, a Ana falou, né, um pouquinho, o senhor era, até querendo conhecer melhor o Padre Edson, um pouquinho mal-humorado e tudo. Era não, né? Era não, né? É. Eu lembro da época de seminário, de fato, ele tinha uma personalidade muito marcante, assim. Às vezes, até o pessoal que entrou comigo, né, fica meio ressabiado, conhecendo o pessoal, olhava assim, não tinha muito acesso, muita conversa, meio de longe, mas eu sempre admirei, sempre gostei do Padre Edson pelo seguinte, eu sempre gostei do humor irônico, sabe? Ele é ácido, né? Eu acho que, tipo, a ironia tem um caráter de inteligência. Né? Eu sempre enxerguei isso. E o Padre Edson era maravilhoso. Ele era irônico demais, assim. Era muito bom ver ele conversando, ver ele falando. Às vezes, do nada, ele só dava umas olhadas, assim, ó. Você já notava que tinha um... É a malemolência da metrópole, né? Ele cresceu na metrópole, tá? Então, mas isso mostra uma personalidade, né? Um jeito de ser, e é do Edson isso, e também uma inteligência. O senhor é muito inteligente. E eu queria entender isso, sabe? Como que é o Padre Edson hoje? O que gosta de ler, gosta de estudar? Qual é o assunto que interessa? Bom, vamos primeiro então falar sobre essa questão do humor. Isso assim, trouxe e traz. Muitas coisas boas, mas traz coisas ruins também. Então, a gente sofre por isso. Sabe? Só fala, Senhor, você me ajuda a mudar. Ajuda a ser diferente. 2 minutos depois, a vida já fez um outro. Mas é assim. Então, assim, eu sempre tive um gosto por estudar, né? Tive essa vontade. Aí, eu até tinha planos, né, agora entrando no acidente, eu tinha plano, o ano que sofreu acidente foi em 2008. Né, eu tinha um projeto junto com o padre São José, nós trabalhávamos juntos, nós íamos estudar juntos lá no Vaticano, né, no ano seguinte. E aconteceu o acidente, né, então assim, que vocês todos me conhecem, alguns conhecem, né, conhecem mais assim, como você, viram mais próximos, o acidente como foi cerebral, tive TCE, então eu me desorientei de tudo da vida, sabe? Eu me desorientei de tudo mesmo, eu não sabia nada, eu não sabia mais nada da vida, eu fui redescobrindo as coisas, as pessoas me ajudando a redescobrir as coisas da vida. Então, totalmente sem saber, por exemplo, nome de pai, nome de mãe, totalmente fora. Tanto que, assim, uma coisa que eu me lembro muito, eu acho interessante isso. Quando eu tive alta, o fisioterapeuta ia na minha casa, no seminário, e fazia fisioterapia. Daí ele falava assim, vamos lá, padre, eu vou ajudar o senhor a falar. Então, hoje é segunda, amanhã é terça, certo? Depois é quarta. Então, vamos repetir? Vamos, né? Então, hoje é segunda, amanhã é sexta. Aí, eu disse, não, padre, lembre-se bem, padre, segunda, terça, bom. Então,
É segunda, terça, isso, bom. Depois é a quarta. Então, segunda, terça e quarta. Vamos repetir? Hoje é segunda, amanhã sexta. Eu voltava então, você vê com o ponto que eu... Então, para eu, sabe, ir descobrindo as coisas, eu fui, graças a Deus, foi. E uma coisa que eu agradeço muito a Deus, isso eu falo isso para todo mundo, que uma coisa que eu, sabe, que Deus não permitiu que eu ficasse com essa lesão. Esquecer que eu sou padre, esquecer de celebrar a missa. Puxa. Porque eu não esqueci jamais, porque assim, eu fiquei com a limitação física, né? Uma limitação física que é uma coisa boa, claro que não é. É uma coisa agradável, a dependência, uma dependência dos outros, mas assim, nisso, em saber quem era eu, né? Quem era e quem sou. Um padre que celebra, que tem a missa, que atende as pessoas, vários demais sacramentos, isso não me perdi. Isso o senhor não esqueceu. O senhor esqueceu o nome dos seus pais, mas essas funções o senhor não... No começo, no hospital, eu não lembrava. Eu fui lembrando depois. Mas nesse período que o senhor não sabia onde era segunda, onde era terça... Não, eu já sabia que era padre. Isso eu já sabia que era padre. Sim. Que legal. Isso eu já sabia. No hospital, quando eu voltei a falar, me conto, né? Porque eu não lembro de nada. Mas me conto que eu falava, padre, sabe, não sabia. Né? Mas aí com o tempo... E umas coisas interessantes, eu estou lembrando agora. Quando eu tive alta, uns 2 meses depois, teve uma missa no seminário, e o Dom Carmo, nosso bispo, da época, foi celebrar. E eu fui à missa, estava na cadeira de rodas, eu estava lá embaixo, e ele invocou, na hora da oração eucarística, que os padres rezam juntos, ele falou para eu fazer uma. Aí levaram a missão para mim, e era oração pelo Papa, pelos bispos, pela igreja, né? E eu disse, lembrava-vos, ó Pai, da vossa igreja, se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade com o Papa João Paulo. Com o Papa João Paulo, com o nosso bispo Carmo, tá? Então, eu pensei depois, naquela hora, todo mundo ficou olhando. Falei, gente, como é que pode? Eu nunca fui padre com o Papa João Paulo II. Eu peguei o Papa Bento já. No ano que ele morreu, eu fiquei... E nunca, portanto, eu nunca celebrei a missa falando pelo Papa João Paulo. Por que nesse dia eu fui falar? Você vê como que a minha mente... Engraçado, né? Os mistérios não dão para... Ô, Padre Edson, mas como é que foi essa questão do acidente, assim? Se o senhor quiser contar um pouquinho de como foi, mas eu queria saber como que o senhor lidou com essa questão do inesperado, né? Porque, assim, a gente faz planos e acha que toda a nossa vida tá na nossa mão, né? E que a gente vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente planejou. Apesar da gente saber sempre que as coisas podem mudar, mas a gente acha que a gente tá no domínio de tudo, né? Como que o senhor lidou com isso e como que o senhor lidou com aqueles planos que o senhor tinha e que, de repente, o senhor não conseguiu colocar em prática? Então... eu acho assim, uma coisa que me ajudou muito é que quando as visitas, as pessoas se aproximando de mim, eu fui melhorando, e tinha muita palavra assim, sabe, né? Mas que é um milagre, olha só, que milagre mesmo. E eu fui assim, descobrindo como que, né, milagre. Então, aí, quando eu tive alta em junho, ali mais ou menos no mês de setembro, agosto, setembro, que eu comecei a... sabe, eu praticamente morri e estou vivo. Né? Aí que eu comecei, porque meu cérebro ainda não atinava para isso. Sabe? E aí, então, essa palavra, todo mundo olhando, que maravilha, que milagre. Sabe? Então, isso me fez pensar na vida assim. Eu sou um milagre. Então Deus quis assim. O meu projeto, o plano. Se eu tinha um plano na vida, eu tinha.
Então, O senhor não Deus- ficou preso Não. no passado. Não, isso não. Não fiquei preso, e se eu ficasse preso, meu Deus, né? Quando chegaria, não, aconteceu, né? E por graça, por milagre, né, eu não morri. Uhum. Que eu tive muito mal e não morri. Deus assim quis. Foi a intervenção dele. Foi a intervenção dele, uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, né? E sou repetitivo nisso, sou repetitivo mesmo. Né? Podem falar, repito, né? Teve intervenção de Deus ali, naquele momento, e depois no hospital, e tudo foi acontecendo, mas eu estou vivo aqui, nesse mundo, por intervenção de Deus, por graça dele. O senhor tinha quantos anos de ordenado? Eu tinha 2 anos e meio. Mas assim, ó, querendo aprender um pouco, o inesperado, Deus assim o quis. O que a teologia, a igreja, nos leva a como enxergar o inesperado? Como assim, enxergar? Essa palavra aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Deus assim o quis. Né? Eu acho que a gente nunca pode, Deus não quer o mal jamais. Exato. A gente tem que falar, Deus permitiu. Né? Deus permitiu que isso aconteça. Então, assim, eu acho que Deus, ele é nosso Pai Criador, e ele tem uma meta, um plano para a nossa vida, que nós muitas vezes não entendemos no momento. A gente tem um plano e ele tem outro. Quando acontece, né, algo, né, inesperado, como me aconteceu, que muda tudo, mas eu estou aqui. Então, como é que eu vou viver? O que Deus quer na minha vida? O que Deus quer do Padre Edson? O que ele quer de mim? Então, assim, para a igreja, né, para o pensamento nosso da igreja, é nunca lamentar as coisas, entre aspas aqui, mas nunca lamentar, mas é redescobrir o lado bom disso. Né? Então, o acidente foi ruim, teve o motor, quem estava dirigindo para mim faleceu, morreu outra pessoa à frente, né? São coisas muito ruins. É uma tragédia, né? Sim. Mas eu posso tirar uma coisa boa disso? Posso. Deus quer que a gente tire, sabe, daquilo que parece do nada, Deus quer que a gente tire uma coisa boa, né? E tirar uma coisa, não uma coisa que eu posso tirar uma coisa boa, é Deus mostrar assim, né? Eu até então, né, como um padre jovem, né, novo, recém-ordenado, aquela coisa toda, a vida é minha, né? É aquela famosa frase que nós humanos temos um risco muito grande, temos a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? E não depende de nada, não depende de ninguém, vai vendo assim. Você me mostrou, tá? A vida é sua? Faz o que você quiser? Não. Hoje né, eu tenho consciência que Deus é quem opera tudo e em todos, e eu dependo dos outros. Eu dependo dos irmãos. Eu não vivo sem a caridade dos outros. Né? Então Deus mostrou para mim, mostra o quê? Que para a vida fluir bem, tem que ter a caridade dos irmãos. Então não é só receber a caridade, é ser caridoso também. Né? Porque é um grande perigo nosso isso, né? É querer sempre venha a mim e eu não faço a minha parte. Ô padre, isso se torna a sua realidade hoje, né? É a consequência do que o senhor falou, né? Antes eu achava que eu podia, o senhor usou o termo que eu achava que eu que mandava na minha vida, né? Eu que faço o que eu quiser da minha vida. Hoje a realidade mudou um pouco, né? Eu até vou aproveitar esse momento aí, pegar esse gancho que está aqui na pauta, para falar. Hoje a realidade do senhor mudou, né? O senhor tem algumas limitações, o senhor tem as dificuldades, o senhor quer falar um pouquinho disso? O senhor já começou a falar, né, na verdade? Sim, só pra gente também... Uma limitação que eu tenho, limitação física, né? Eu tive uma consequência do trauma que eu sofri, chama-se espasticidade. São os músculos muito rígidos, muito duros. Certo. Então, quando eu ando, parece que eu sou um robô. Né?
pernas assim. Não mexa. Padre Edson. Não mexa. Robôzão. Então, Alguém imita o senhor? Quem é mesmo que imita? foi. Tem alguém Ana, que ele não imita. sabia. Sabe? Não sabia, não. É alguém. Quem será? Tem. Já... O que mais tem isso. É que ele não imita ninguém, né? O senhor não imita ninguém. Não, o senhor não. Então tem essa questão física e assim, né? Intelectualmente eu percebo que eu sou muito mais devagar do que era antes. Então antes assim, gostava de guardar as coisas. Eu dou um exemplo. Eu guardava o número de telefone da torcida do São Paulo e do Corinthians junto. Né? Hoje, para guardar, coitado, sabe? Bom, mas... essa habilidade das coisas. O senhor perdeu. Perdi. Mas- Nunca sofreu assim. Eu não, É. eu não sei o telefone. O telefone da minha esposa. Hoje, O senhor não sabe o que a gente fez pra ele estar aqui hoje. Todo mundo ligou, todo mundo mandou mensagem. Aí cheguei atrasado pra pegar os coelhos. Isso, Mas eu tenho uma filha de 6 meses que tem a costa mais larga que a do presunto. Então, ela tava chorando. desculpa. Sempre assim, a gente sempre põe desculpa no outro. É uma coisa também, sempre põe desculpa no outro. Né? É lógico. Se esquecer alguma coisa, Puta, mas não. é um acidente. Eu sou... Ah, e depois do acidente não fui mais o mesmo. Eu fiquei assim. aí depois do acidente eu não sou bom mesmo. Mas foi bom dar um exemplo seu, porque é verdade. É uma coisa que, sabe, que eu ouvi isso uma vez de um colega, sabe, quando ele falou, na hora, mas depois eu entrei no quarto e falei, é verdade. Ele falou, chega esse negócio de acidente, né? Você está vivo, você pensa, você tem cabeça, sua cabeça é boa, rapaz. Você não... Chega, né, com esse papo de acidente. Aí eu, pois é. Você não sabe o que eu passo. Não sabe? Isso é fácil, claro. Ô, Padre Edson, mas essa questão das limitações e das dificuldades, né? Assim, o que o senhor já deixou pra trás, Isso, né? isso eu até. Desculpa, não pode. Não, mas era isso, nesse sentido, assim, o que o senhor já se superou, né? O senhor tá aqui hoje já é a superação da superação da superação, Se o né? senhor me permite um comentário agregando o que a Ana está falando, quando eu comecei a frequentar o movimento, o senhor estava retomando as atividades. Foi em 2014. Imagina, você não tem noção que no ano seguinte ele sofreu um acidente em 2008, em 2009 ele já tava lá. Não, mas então. Não, digo assim, não retomando, ele retomou muito rápido. Ah, sim. Você tá entendendo? Mas eu não sei, eu acho que de repente o senhor deve ter assumido algum compromisso fixo em algum lugar Sim, que a gente sim, conseguia- paróquia, que pode a ser. gente assumiu constante. Foi, né? Foi em 2014. E aí eu me lembro exatamente quando, o Padre Edson vai celebrar lá, não sei o quê, e nós fomos. E a dicção, a pronúncia, e não é uma coisa que eu acostumei com o Padre Edson, não, porque na época realmente, e a gente tava focado, né, começo, novão, precisava entender as coisas, queria ouvir. Então, hoje a conversa com o senhor é muito mais, diferente. nossa, é uma coisa flui normalmente, não tem não, exatamente. Então, Que de fato, uma limitação que eu fiquei foi dar... Não, mas antes o senhor falava rápido. Lembra que a gente até às vezes falava pro senhor, fala Não, devagar. Porque hoje quase, É. pra mim não há. Isso foi só de umas coisas, lembrando aqui, no Cursilho, né? Aí era domingo à noite, era na Santa Terezinha. lembra, Padre Edson? E foi. Ai, que eu fiquei tão contente, né, que eu falei, dei uma palestra bonita, uma pessoa que levanta a mão e fala assim, você falou muito bonito, eu podia falar um pouquinho mais devagar. Santa Terezinha? Ela fazendo o centro pastoral. Tá bom, perdão. Aí é porque eu fiquei assim... Mas já foi muita superação, né, Padre Edson? Nossa. Graças a Deus, né? Muito. Às vezes são duas coisas que eu guardo muito, duas pessoas que me falaram isso, eu guardei. Uma foi o Padre Mariano, foi meu antigo professor. Uma vez ele chegou em mim e falou assim, quando perguntarem a você como você está, eu respondo, estou vivo. Estou vivo. Isso basta.
Como você dá para estar vivo? E outro, um que também virou e falou assim, olha, rapaz, para quem te viu ver hoje, você não faz ideia. Para quem te viu ver hoje... Padre Edson, a minha prima era enfermeira no hospital, né, no regional. E depois o senhor foi transferido para São Lucas, não foi? Ou foi ao contrário? Não foi transferido para São Lucas nunca. O senhor ficou lá... Eu fui transferido para o Hospital Pio XII. Isso mesmo. Mas a minha prima ela é ainda enfermeira lá no hospital regional. E aí, todos os dias a minha mãe ligava para ela e eu tenho a imagem, assim, de um dia minha prima chegando em casa e aí a minha mãe perguntou, e daí, como é que tá o Padre Edson? Daí ela falou assim, tá todo mundo esperando ele morrer. Entra padre, entra bispo, sai bispo. A gente só tá esperando a hora que ele vai morrer, porque ninguém aguenta mais ver tanto padre lá dentro. Resolvia dele. É. Foi essa a resposta que ela deu pra minha mãe. Tá esperando até agora. Tá, exato. Aí ela falou isso, a minha mãe Caramba, ficou, bicho. puxa vida, que. E ela não é nossa. católica, né? Jean, eu assim, ó, na verdade, acho que sobre- não. Acho que a realidade do Depois acidente ninguém foi. trabalha. Não, e ela tá... Mexer, não, tá e- vendo? Não, e e- enfermeiro vê isso toda hora. Sim, né? não, Jean, mas eu acho assim, ó, o quadro era tão. Sério, aham. Sabe, era tão improvável que eu acho que eles. Ninguém Eu acreditou. escutei uma pessoa, essa semana passada, falar uma coisa que eu achei interessante. Ela disse assim, porque eu, assim, a gente ficar sabendo, o Padre Edson melhor. Eu rezei, falei assim, é melhor o senhor levar, porque coitado sofrendo. Como é que de chega questão lá. Como é que chega o conhecimento dele num assunto desse? Pelo amor de Deus, né? O Já cara leva, se já manca, velho. fica sofrendo, coitadinho dele, leva. Então, mas era porque Mas era é que muito pra eles improvável. é isso. É muito padre não ver, a Jean, pessoa fala, tá indo Não, isso é que na verdade era muito mesmo improvável. Era muito fora da realidade médica. Isso que ele falou, é só um milagre, foi Deus. Uma não música, entendi. né, que eu ouvi, a música, eu ouvi cantando pelo Usa-me. padre Antônio Maria, né? Então não sei quem foi o compositor dela, algum Antônio só que Maria? evangélico, só que não é, e não foi ele. Eu ouvi cantando. Mas não importa que eu falo que eu brinco, É eu dele. falo, essa música foi feita pensando em mim. É linda, né, Padre Edson? O refrão assim, Usa-me. aquilo que parecia impossível, aquilo que Nossa. parecia não ter saído, aquilo que parecia ser minha morte, mas Deus mudou a minha sorte, só um milagre. Estou aqui, é isso aí. É a minha vida mesmo, aquilo que parecia, então morreu. Tá esperando morrer, né? Tá esperando morrer. Estou aqui. Pô, padre, a gente não ignora o milagre, né? E nem a mão de Deus nisso tudo, mas assim, eles conviveram muito mais com o senhor, ele tem curso muito depois, mas todo mundo vem falando dessa evolução constante do senhor na sua melhora, e eu queria ouvir um pouquinho, e a gente vem falando de família no podcast. Eu achei engraçado que o senhor fala tanto da sua família, quanto dos padres, dos seminaristas, do seu tempo no seminário, essas duas famílias. Fala que é junto, a né? igreja e a sua Bem casa. misturadão. É. Eu queria que o senhor falasse um pouco de quanto essas famílias, tanto a igreja quanto Sim. foram importantes na sua recuperação. Sobre o que você falou, você fez uma boa comparação, me fez lembrar. Jesus, ele disse assim, aos discípulos, né? Quem deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seus filhos, por causa de mim, terão muito mais pai, mãe, filhos, esposas, terão muito mais. Né? Tudo vai dar abundância. E a realidade, nós que entregamos a vida para Deus, né, na vida sacerdotal, ser padre, a nossa família se torna igreja. Onde eu estou, ali é a minha igreja, é a minha família. Né? E até ontem eu ouvi uma frase que foi o falecido Dom Henrique Soares, bispo, que foi bispo de Palmares, no ano passado faleceu de Covid-19, e ele tem uma frase que ele dizia assim, a minha esposa é a igreja de Palmares. A minha esposa é o povo da Diocese de Palmares. Então é a realidade nossa, né? Então a importância que teve dos diversos conhecidos, né? Amigos, colegas, famílias, foram importantes. Unindo a minha família de sangue, né, que sempre esteve presente, né, e todo esse povo
dentre esses, vocês, Cursílio, que tiveram presentes e que me levaram até me levaram a Cursílio logo depois do acidente. Eu já tive, né, uma missa lá. Uhum. Tem uma sequência de fotos até interessante, Padre Edson. Tem uma que o senhor tá na cadeira de rodas, no outro o senhor só tá sentado numa cadeira. Depois tem em um outro momento o senhor já tá de andador, sabe? Assim, a gente foi acompanhando, assim, né, a evolução do senhor. Exatamente. Eu ia, por exemplo, atender a confissão. Sim. Eu acho até que o senhor foi, o Padre Edson, não sei nem, eu não lembro. Se o senhor foi já no próximo Cursílio, o senhor se lembra? O acidente do senhor foi em fevereiro, né? Foi. Eu acho que no de outubro o senhor já foi. Foi Porque eu fiz o de outubro. Eu fui Outubro de 2008 eu fiz. Então eu fui nesse, Esse o senhor chegou de cadeira de rodas. Exatamente. E aí depois a gente foi acompanhando a evolução. Foi esse que você fez? 10º, outubro de 2008. Nossa. Nossa, que jovem. Jovem? Nossa, Você já obrigada. tem uns 30 anos. Padre, agora que o senhor está com bastante recuperado, já com atividades, o que o Padre Edson faz, o que ele quer fazer, qual que é a vontade dele agora? Olha, hoje, né, eu continuo fazendo meu tratamento de saúde, que isso é pro resto da minha vida, né, fiz terapia, essas coisas, e eu não estou numa paróquia, ajudando em paróquia nenhuma. Né, então, eu sou capelão numa casa religiosa. Agora, sim, tem essa questão, né, da alimentação, mas essa pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo nos trouxe muitos limites, muitas limitações. E dentre isso influencia muito. A preocupação, por exemplo, eu ser infectado com a minha limitação, se for infectado, sabe, embora a coisa não é muito certeza, né? Quem é são, quem está com saúde boa, consegue superar, e quem não está, morre. Não, tem muitas pessoas doentes, né, que se superam, outros que são aparentemente saudáveis e morreu, né? Morreu, né? Mas então hoje eu estou assim, né? Hoje eu tenho essa questão e o que eu faço hoje é isso. E aguardando que com o tempo, com o devido tempo, na hora, vamos ver o que é o melhor. Está aberto aí, né? E aberto. Hoje, o que alegra o Padre Edson? O que te faz feliz? Aquilo que o senhor faz ou aquilo que o senhor pensa, o que alegra o senhor hoje? Essa risadinha dá um dia pra mim. Lá vem. que me alegra. Tá em casa, uma coisa a gente sabe, é comida sem cebola. Barriga cheia. Já alegra. Isso, Vou entregar assim. Não, eu falo, que me alegra barriga cheia. Mas olha, eu falo só, o que me alegra, isso é uma coisa, alegra mesmo. Tá? É ver, visualizar as coisas que eu acredito, que eu confio na igreja acontecendo. Tá? Como isso é o caso do Museu Cursílio. Então, quando eu vejo a iniciativa de vocês, a luta, a bolsa de vocês, são coisas que me trazem alegria. Que a gente vê, sabe, pessoas, a nossa igreja tem muitas ovelhas que estão aí. Hoje a minoria tá, sabe, mas a gente não pode ficar preso a essa questão. Tem quem está ali, tem quem está ali, isso traz alegria, né? Traz alegria. O que traz alegria quando, sabe, uma pessoa quando conversa comigo para me conhecer, sabe, não faz uma cara de medo, sabe? Porque eu tenho medo de fazer mal, então eu fico com espontaneidade. Para mim, isso é muito bom. Então, o que me alegra a mim, né,
repetindo, respondendo a sua pergunta, o que me alegra é ver a igreja viva. A igreja sendo... Graças a Deus. O senhor é realizado, então, né, Padre Edson, como sacerdote? Sim, graças a Deus. Né? Com todas as dificuldades que nós temos hoje, né? Não estou falando das minhas dificuldades do acidente, as dificuldades da vida. Né? E hoje nós vivemos um secularismo danado e as pessoas cada dia mais, né? Deus está sendo deixado mesmo de lado totalmente pela sociedade como um todo, né? E assim, tem uma coisa que eu acho interessante, hoje quando alguém fala de Deus, alguém assim, um político, um artista, fala de Deus, tem quem o critica por isso. Ah, está usando Deus para... Então assim, se fala, Tá ruim. tá ruim, se não fala, não tem fé. Então, Tá difícil. isso é uma forma de fazer, é uma forma que o mal colocou para fazer o homem esquecer Deus. Se você não fala, a pessoa é totalmente descrente. Você pensa, não, se fala, está politizando, está ganhando em nome de Deus e tudo mais. Agora, quem fez isso é uma tentação no mal, é uma tentação, mas o homem caiu nessa, né? A gente deixa levar por isso. Mas não vai prevalecer, né, Padre? A gente sabe que tem Não. essa promessa. Exato, não. A igreja é de Deus, né? É de Jesus. E ele a fundou, né? E ele, quando a fundou, né? Quando ele fez a profecia sobre ela, ele disse a Pedro, né? Sobre essa pedra ficarei na igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sabe que tenha tantas dificuldades, mas não vai ter. Eu me lembro muito de uma palavra, né, de São João Paulo II, né, que ele dizia assim, né, que voltemos a ser somente 12, mas nunca deixemos a verdade. São João Paulo II, aqui o senhor celebrou retroativamente. Depois de 3 anos parecido. Agora a gente vai fazer um quadro novo, Padre, aqui no nosso podcast. Ah, é? Que é de imitações. O senhor trouxe algumas preparadas pra gente, né? Tá, sim. O senhor não imita Pai, ninguém. o senhor é Eu famosíssimo. Que famosíssimo. Que fala. Deixa eu molhar o bico, olha lá. Olha lá. É vermelho. Não, mas isso que eu ia falar, a turma também vermelha. Tô achando que vocês encheram laje hoje. Olha, o cara tá até vermelho, o outro também. Pressão alta. Que isso, Losartano. Os caras estão se medicando. Padre Edson, mas o senhor não vai imitar ninguém. Claro que não. Claro que não. Mas é claro que não. Claro que não. Padre Edson, Ah, assim, com todo respeito, amor a e gente- carinho, a um gente tá- falecido, que daí também não gera falecido? confusão. a gente tá precisando de like, Padre. Eu tendo falecido, vai que... É o corte. Padre, E padre, conhecido como imitador da diocese, nega imitações de podcast Ave Maria. Edson, mas alguém que já morreu, daí A não mãe dá. dela, isso é... Que? O padre tem medo de morto? Não, Vai puxar o pé do senhor. É bom não abusar, né? É bom não abusar. Até porque eu hoje moro num quarto que foi... Padre Pedro! Então, é só... Ele é Há quem diga que ele ainda tá ali, né? rodeando. Frei César. É. Pede pro padre Douglas. Não é o Frei que cuida da casa do Cursilho lá. O senhor nunca viu o Frei César Nunca na viu casa o do Frei César Cursilho? na casa do Cursilho. Eu nunca vi. Eu nunca vi o processo. Eu também não. É só o senhor ir lá de noite que ele tá sempre lá. O padre falou, né, dos cuidados que ele teve, isso desde a época do cursilho. Quando ele fez o cursilho, ele foi muito bem cuidado. Quando ele fez, ainda era seminarista, né, padre? Principalmente as senhoras têm um carinho excepcional por quem é seminarista, Sim. né? Desde já sabe que vai virar padre, então daí já vai Já fica cuidando, é. Já vai pajando. É. Eu lembro que o padre, ele chegou na casa lá, mas atacou a rinite dele. Mas num grau que ele não tava conseguindo respirar. Nossa, veio eu ia falar as velhas, mentira, não, É. não são velhas.
Vinha as velhas com uma Senhora. bacia, assim, com água fervendo, Pra ele jogaram fazer eucalipto. Aí eu já tava feliz da vida. Chegou lá, daí mandaram enfiar a cabeça na bacia. Mergulhar a cabeça. E Não, colocar a toalha. Colocar a toalha assim, ficava lá, pensando, mas não aguento mais isso. Não sei quem ficou lá. Eu não me lembro, não. Agora vai falar que é culpa do acidente. Não me lembro. Ué, Eu não lembro. Pessoas que não sofreram acidente nenhum estão mais esquecidas do que é verdade. Vide. Mas eu lembro, foi muito Padre. bom ver aquilo. Deixa eu só voltar um pouquinho lá no passado, da época do seminário. Já passou. Mas eu preciso aqui que tá no momento de contração, faz parte. É verdade, eu quero saber, por favor, não nega. É verdade que tem aula de educação física? Não. Repete. Porque tem amigo meu falando que reprovou no seminário. Conseguiu ser padre porque não conseguiu passar na educação física. Eu morro e não falo quem que é. Você fofocou isso. Eu não tô falando nada, padre. Não, ele que reprovou, tô falando. Da oposição. Fofocou. Não, tem até hoje, né? Tem mesmo? Não, tem. Ué, Ana Paula, por que não vim não é com o padre? educação física, é esporte, jogar futebol até o momento. O senhor de fazia o concentração. quê? Eu Xadrez. Não, que xadrez eu fazia. Apitava jogos. Mas foi proibido por um tempo. Eu roubava demais. Sério? Diz as más línguas que eu não segui na vocação porque eu fui reprovado na educação física. É intriga da Mas eu oposição. optava. É intriga da oposição. Mas Isso. na educação física isso é esporte. Isso que é para descontrair. Mas reprova é Não. difícil, é puxado, hein, Padre Edson? É puxado. É uma chatice aí. Vai fazer o que hoje? Ele tem que cuidar do corpo. Tem, é Ele falou verdade. que tinha corrido no turíbulo. O padre foi mais forte que eu, tá vendo? Vingou. O padre vingou, foi mais forte que eu. Eu vim que a parte física eu consegui enganar melhor. Enganar melhor. Ai, já. É isso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, Quais são então. os recados finais agora, já? Recado na missa, né? Missa que tem recado. Tem os recados finais. Sempre tem. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe compartilha. joinha, compartilha. Agradecemos. Não, Não. Calma, a gente vai agradecer Calma aí, por último. Calma aí. Mas não tem Calma lá. ordem, a ordem é a gente que Eu faz. assisto o vídeo o dia inteiro, gente. Eu sei que... Compartilha esse vídeo com a sua avó. Sua avó vai adorar isso aí. Ensina a sua avó a compartilhar, porque a sua avó vai mandar para as amigas dela no grupo. E cuida, porque vós transformam em padre. Se você não quiser virar padre, cuida, né? Nomeia um primo, um irmão. Um sobrinho, né? Um sobrinho, vamos lá. Minha avó, infelizmente... Não emplacou, né, A gente Jean? achou agora tá com um priminho lá, um bisnetinho dela, vamos ver. Vamos investir? Encaminha pra ela esse Estamos vídeo. apostando as fichas nele lá, padre, vamos ver. Vamos. Porque ele chora quando você fala, Caio, você não vai na missa. Eu não sei nem se ele não tá chorando, mas ele, por que eu não vou na missa? Chorava. De repente, Enquanto a gente tinha que ir pra poder comer pastel na feira depois da missa, Ele, quando não vai, chora. ele quando vai chora. Então, É um bom é sinal. uma vocação, pode dizer que é um princípio de vocação, né? Pode ser, como pode não ser. Vida, Deus que vai. É uma caixinha de surpresa, sabe? É uma caixinha de surpresa. Sabe? Então, Porque compartilha. assim, sabe, tem muito que criança adora a igreja. Vai ser padre. Depois que cresce, é um capeta que O capeta em forma de guri, né? Então tá bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pra quem ficou até aqui, né? Porque tem pessoal que só assiste os cortes, né? Esse corte ali. Eu quase não assisti. A gente não corta. Não, os A gente poucos quer que a cortes. pessoa, a gente quer que a pessoa assista inteirinho. Mas segue a gente nas redes sociais, Isso. dá uma moral, compartilha. Certeza sua avó vai gostar, todo mundo vai gostar, sua família inteira. E ó, agora é sério, falando agora, o pessoal, a gente tenta preparar um conteúdo que é pra família, né? E graças a Deus a gente tem recebido alguns retornos, bastante fogo. Não, mas dá uma moral, A mas gente recebeu muito feedback positivo.
Confessa ali, tá? Ele tá com a estola, Depois eu ele tá com a confesso lá. estola. Depois eu vou lá, Padre, quando eu confessar. Mas agora, brincadeiras à parte, a gente tem recebido feedback falando do conteúdo e a gente quer preparar mais conteúdos como esse, se possível. Fortalece aí, família. Fortalece. Curta, compartilha. Família, novidade aí pra família, entendeu? Falaria assim, Paulinho falar assim, aí família. Eu falei, eu não tenho aquele toque irreverente, jovial. Jovem. O William falou, o Paulinho dá o tom jovem pro negócio, eu me senti idosa. Mas Marido, né? meu Deus. Padre Edson, agradecer ao senhor de ter aceitado conversar conosco. É sempre muito bom. Eu que agradeço o convite, né? Vocês são presentes na minha vida. Você que fez por si no ano que eu sou presidente, Sim. então você me viu ainda no início da recuperação, vamos assim dizer, sim. né? Não sei se é correto falar isso, mas né, então você que sempre se tornou presente, né? No cursilho você Caminhamos juntos, né, Padre Edson? só que ainda estamos em caminho. Sim, Não nós vou falar aqui porque Isso. isso aqui é rede social, vai no ouvido de muita gente. É. Então, se eu falar a verdade, vai dar problema. Mas uma verdadinha é bom falar. Estamos caminhando juntos, né, Padre Edson? Estamos caminhando. Isso. Amém. Amém. A igreja louva de pé, né? Eu agradeço também, Padre, para mim foi uma surpresa. Eu conheci o senhor, evidentemente já tinha um grande respeito pelo senhor, mas não conhecia a história toda, sabia do acidente, sabia das superações, do milagre todo, mas eu não conhecia a história do Padre Edson antes do acidente e putz, essa conversa só aumentou mais a minha admiração pelo senhor. Agora, fala a verdade, eu, me olhando, eu achava que eu era um... Chato. Eu nunca achei. Não, né? eu nunca achei. Chato eu sou mesmo, né? Eu nunca achei, não, Chato, pai. cinza. Não, Eu nunca achei. Não, porque eu já Não. tive com o senhor outras oportunidades, assim, fora da catequese. Na catequese, eu imagino que o senhor não seja muito... Catequese. no sentido de, né, o senhor deve dar bronca, imagino eu, nas pessoas. Catequese aqui. Não, ele Não, quis no dizer... sentido fora da igreja. Por exemplo... Tá te zoando. Caí! É esse o humor, Aí na zoeira do padre, tá. Mas enfim, assim, já encontrei com o senhor nas festas, né? Ele é catecúmeno, coitado. Só entre nós, ele não fez crise. Ele não pai. fez crise. Não fez crise. É 2 anos. Deixa eu em algum lugar que tá fazendo EAD. Cara, aproveita agora, cara. Faz vídeo, faz online. Fez Fazer online. Não, esse... Vai. Não, isso não. Aí, ó, é disso que eu tava Bom, falando. padre, eu tô falando, eu fiz na época certa, né, padre? É. Eu convidei. inclusive, Mas fiz o na que época eu certa. brinquei, cortei o senhor, mas o que o senhor queria dizer? Que o senhor passa uma imagem de uma pessoa? Assim, raivosa, sem... Ah, não, acho que não. Acho que o senhor passa Claro, eu acho que você tá tendo uma imagem errada. errada do do senhor. Acho que o senhor passa imagem de sério, talvez, né? Uma pessoa séria. Então é isso, eu falo. É que eu falo sério, eu sou sério. Então você tá sim, achando, é. tá achando certo. De ser pra raivoso, tem Raivoso, né? Bravo, Fogo, né? talvez. É bravo. Bravo. O senhor que falou. Mas se fosse isso, você de injeção na barriga, resolveu. Dá uma rápica. Acho que bravo, né, Padre Edson? É. Talvez. Carrancudo. Carrancudo. O senhor quer que eu fique falando vários adjetivos, Ana é sinônimos? coach do sucesso. Já já o senhor vai precisar procurar um psicólogo. Ortodoxo eu sou. Vai, bobo. Falou que eu não sou. Ortodoxo eu sou. Se eu tô passando essa imagem, tá legal. Tá funcionando. Tá achando que eu brinco assim, que eu... Que eu vou aliviar pra você. Que eu vou indicar uma Cris Meiadeira. Acerto tudo. Cris, de jeito nenhum. Vai dizer, Cris, eu na catequese. Eu sou poró quando você reside, vai fazer os 2 anos lá. Você é adulto já, tem que fazer 3 anos. Se o senhor souber de algum padre que não seja tão ortodoxo, O senhor passa o WhatsApp. só olhar pra mim. Eu vou fazer eliminação de matéria. Ah, que isso. Brincadeira,
Foi uma alegria. Muito Pegar bom, firme. muito Não, bom. isso não pega firme. É. Foi muito Quero, bom, você obrigado precisa mesmo. casar, precisa de Cristo. Tá. Continue. Mas para casamento, não se preocupa, viu? O povo... Ele não tá preocupado, ele não tá. Porque o povo católico tem muito isso às vezes, né? Pastor, você não fez nem primeira comunhão e Cristo vai casar? Pode casar. Pode. Sendo batizado, pode. Não vai receber o sacramento porque acha que tem um fator para casar. Não. Não, então. Não, mas Vai ok. receber o sacramento pela importância que tem o sacramento Isso. para ver cristã. Para o casamento não importa nem um pouco. Não importa o que a pessoa que não é crismada, não tem comunhão eucarística, casado, o padre, um padre nosso falecido, padre Claudemir Mandela, que tem uma frase que eu acho interessante, dizia, pô, olha, se comungando, rezando, a vida é difícil, sem Imagina. rezar e comungar, É. é tão frito. Então, casado, se viver a vida de casamento hoje, tá tão complicado rezando, imagina sem rezar. É isso aí. Hashtag fica a dica. Ou faz como a nossa companheira que ganhou, porque casou, né? Casado sou eu, agora quem dá as ordens é a mulher. Então, Exatamente. O senhor sabe como é que funciona lá em casa. O senhor tá sabendo. O William prefere ter paz do que razão. É. Nossa Senhora. Quer viver bem, né, Padre? Então eu não vou estender o chiclete aqui mais rapidinho. Eu vou fazer um comentário pro pessoal da família em casa saber disso. A Ana Paula, quando ela fala tão alto que eu tava ouvindo o fone do Gustavo, ela falando. Gustavo, é mentira, Isso porque né? O microfone tá uns... Um palmo ou dois palmos? Dois Ai, palmos gente, dela. e eu não vou pagar essa salubridade. Exato. Um abraço. Obrigado, gente. É isso aí, Obrigado, obrigada, padre. Padre. Muito obrigada. boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.